Olá, boa noite a todos. Eu sou Cristiane Ussur, sou trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana e é com muita alegria que hoje vou conversar um pouco com os amigos da União Espírita Maria de Nazaré, aqui em Recife. Hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente com os itens 62 e 63, que fala sobre a prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então, primeiro vamos fazer uma prece, já para que a gente possa ir se harmonizando, não é? Para que esse tema, na nossa conversa de hoje, nós possamos ter alguns esclarecimentos e também encontrar o consolo necessário para esse tema que nos toca tanto. Então, vamos lá. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre querido, para conversar um pouco mais sobre os teus ensinos, sobre a doutrina dos Espíritos, que nos traz tanto consolo através do conhecimento, que possamos bem aproveitar esses momentos para, nesses breves comentários, aclarar nossas ideias e trazer conforto ao nosso coração. Continua conosco, querido amigo. Assim seja. Então, vou trazer primeiramente uma mensagem do Emmanuel com o título Ante o Mais Além, que vai servir um pouco de subsídio sobre o tema desta noite. Diz ele: anseias pela manifestação dos entes amados que te antecederam na grande viagem da desencarnação. Pondera, entretanto, relativamente à presença deles no plano físico, onde te encontras ainda, e remonta os cuidados que te recebiam nos instantes de luta e sofrimento. Medicação para a enfermidade e entendimento nas horas de crise. Aqueles que se afiguram mortos estão vivos, e todos os teus pensamentos com respeito a eles alcançam-lhes o espírito com o endereço exato. Imagine uma pessoa em desequilíbrio emocional que gritasse entre lágrimas ao telefone, rogando consolo e coragem ao ente amado na outra ponta do fio, hospitalizado para tratamento de reajuste. Então, a exigir bastas vezes socorro mais intensivo. De certo que os responsáveis pelo doente de um lado e pelo outro, o enfermo à distância, tudo fariam para adiar o encontro solicitado, considerando que a aflição mais aflição somariam apenas desespero maior. Diante dos seres queridos, domiciliados no mais além, reflete acima de tudo na infinita bondade de Deus, que nos empresta as afeições uns dos outros por tempo determinado, a fim de aprendermos através de comunhões e separações temporárias a entesourar o amor indestrutível que nos reunirá um dia na felicidade sem a Deus. E enquanto perdure a distância do ponto de vista físico, cultive a saudade nas leiras do serviço ao próximo, qual se estivesse amparando e auxiliando a eles mesmos, tanto quanto efetuando em lugar deles tudo quanto desejariam fazer. Assim, construirás gradativamente a ponte de intercâmbio pelo qual virão ter espontaneamente contigo, de modo a compreenderes que berço e túmulo, existência e morte são caminhos de evolução para a vida imortal. Quanto Emmanuel nos traz de informação acerca de como se vai para o mundo espiritual e como lá fica aqueles que nos são tão queridos. Muitas vezes, diante daquele que parte, nós nos sentimos desamparados, desesperados, angustiados, chorosos, mas entendemos que esse é um processo que acontece na maioria das vezes com todos nós. Mas o que fazer diante dessas situações?
Quando a gente vai vendo exatamente nessa parte da coletânea de preces espíritas, que é lá no capítulo 28 do Evangelho, a prece pelas pessoas a quem tivemos afeição, que é o tema de hoje, ele começa exatamente no item 62, no prefácio, tendo a ideia que como é horrível, como é triste e difícil quando a gente acha que depois do túmulo nada existe. Como é que fica a pessoa que se encontra nessa situação achando que nunca mais verá aquele que ama tanto, ou que amou tanto? O que é que nós podemos fazer diante dessa situação? Quantos de nós, muitas vezes espíritas, nos sentimos angustiados, apesar de sabermos que a vida continua? O que será que acontece? Mas a doutrina espírita nos esclarece, nos traz o consolo. Porque a incerteza em relação ao futuro é que vai nos deixar angustiado. Mas a vida terrestre é uma passagem breve. E que o fenômeno da morte é algo natural. Como melhor encarar as situações da passagem dos nossos entes queridos? Então, como é que a morte é vista, é sentida por cada um de nós? Como é que nós nos sentimos diante da despedida temporária daquele que nos cercava com tanto carinho, que por quanto tempo ficou conosco? Muitas vezes o choro se transforma numa dor que parece que dilacera o nosso interior, como se realmente nós cortássemos um laço que foi construído, sentido, e que a morte rompesse definitivamente. Muitos de nós têm medo, inclusive, da morte. É como se a pessoa desaparecesse definitivamente. Então, se a morte nos traz dúvidas, nos traz temor, inquietações muitas vezes, e muitas vezes nos traz sofrimento antecipado perante a iminência da passagem de alguém querido, o que nós fazemos? Nós sabemos que a morte não aniquila, que nós, na realidade, nós somos espíritos imortais. Nós somos seres inteligentes da criação. E que essa morte, que é um fenômeno, que é o que é certo na nossa vida, que está dentro da lei, das leis da natureza, não é um mistério. Faz parte de um ciclo natural da vida, que pode surgir através do envelhecimento das células, de uma enfermidade, de um evento que leve a vida, mas muitas vezes a nossa dor se perpetua. Muitos parentes, como a gente sabe, partem antes de nós. E como nós nos sentimos saudosos, passamos muitas vezes a sonhar com eles, a sentir essa falta e nos sentimos ligados mentalmente. Mas o que a doutrina ainda nos traz diante do fenômeno da morte? Quando a gente vai dar uma lida no Céu e Inferno, na parte do capítulo 2, no item 4, Kardec, quando se fala sobre morte e mais especificamente sobre o temor que muitos de nós temos, ele diz que para que a gente possa se livrar desse medo da morte, é preciso encará-la como algo que realmente é. Pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual, diz ele, e compreendê-lo o mais exatamente possível. Nós temos um planejamento reencarnatório. É isso que a doutrina nos diz.
E que dentro desse planejamento reencarnatório, normalmente a gente já tem um ciclo de vida de acordo com as experiências que nós vamos ter, que precisamos ter. E que muitas vezes morremos, desencarnamos no início da vida, vamos dizer física, ou durante a juventude, a maturidade, ou quando idoso, a depender das experiências necessárias. Então, diante da matéria, o que é que ela nos é? Um instrumento que vamos lançar mão para que a gente desenvolva as potencialidades do espírito. E como nós não somos adiantados, muitas vezes conseguimos de pronto, às vezes demora muito, acordar nessa vida. Nós sentimos que muitas vezes as experiências nos fazem despertar para um mundo maior, para a vida maior. E vamos aprendendo, mas muitas vezes não. Então nós muitas vezes, diante das nossas carências, das nossas necessidades, com aqueles com quem nós entramos em contato em nossa vida, nos apegamos. E às vezes esse apego se torna algo como que se o outro for antes de nós, nós não temos condições de seguir em frente a nossa vida de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável. Por que acontecem essas situações? Nós sabemos que sobre o ponto de vista do corpo, ele se acaba. Mas será que tudo está perdido? O que será que acontece conosco a ponto de ele nos levar muitas vezes ao desespero? De que maneira nós emitimos o pensamento, qualidade desse pensamento que está repleto de sentimento para aquele que já foi? Através de uma prece, através de uma rogativa, de uma lembrança. Então, nós temos, olhando para a questão da morte, o que nós trazemos de crenças a respeito dessa morte, da morte em si. Muitos dizem assim, não é a morte em si que eu tenho medo, mas do que eu vou encontrar do outro lado. Outro diz, não é exatamente a morte, mas do sofrimento que antecede a morte. Quantos sofrimentos nós temos durante a vida e que não chegamos a morrer? E nós podemos intensificar ou aliviar o nosso sofrimento, ou até mesmo acabar com ele, a depender de como encaramos as situações que nos levam a esse sofrimento. De que maneira nós carregamos esse fardo? Então, é avaliar como levamos a vida, o valor que damos a ela, dos nossos relacionamentos, de nós conosco mesmo e com o mundo que nos cerca, vai fazer com que as situações sejam mais ou menos dolorosas, à medida que nós vamos vivenciando. No livro Religião dos Espíritos, que é um livro composto com 91 capítulos, em que Emmanuel tece alguns comentários acerca de questões do Livro dos Espíritos, com a psicografia do Chico, ele traz uma reflexão sobre a questão 936. E a questão 936 diz o seguinte: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? E aí a resposta: o espírito é sensível à lembrança e às saudades do que eles eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que os choram e talvez a sua reunião com estes. Ele continua, ele reflete em cima dessa questão que os espíritos trazem, e em determinado trecho
desse livro, dessa mensagem dele, ele diz assim: quando semelhante provação te bate a porta, ou seja, quando nós tivemos um querido, né, um ente querido, que vai antes da gente, que isso é comum, nós vamos encontrar sim, se não encontramos, podemos sim, com certeza, independente da idade. Ele diz que a gente precisa reprimir o desespero e diluir a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas do teu pranto lhe fustigam a alma como chuva de fel. Como a outra mensagem dele antes, os que partiram, é como se alguém ligasse o telefone para uma outra pessoa em desespero e essa pessoa de onde estivesse não pudesse atender e ouvisse o pranto, a angústia, a dor daquele que está do outro lado. A angústia aumenta. E continua o Emmanuel a esclarecer. Também aqueles que foram, eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite. Mas na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira de grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Continua ele. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhe diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-te das dores e as alegrias e rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não perca no frio do desencanto. Veja que interessante. Os nossos queridos continuam ligados pelos laços de amor que unem as almas. Tudo que foi construído com carinho, com a harmonia, com a paz, ele se solidifica e continua pela eternidade. Então diz ele, tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Veja que interessante, prossigamos avante através da nossa ação no bem, dando conta da nossa missão aqui em que devemos continuar. Levando-a dessa forma, consola o coração e esclarecimento também a todos aqueles que estão conosco. E aí é quando nós vamos trabalhar a fé, a esperança e a caridade. Vamos dar também uma olhada no trecho a respeito da parte segunda do Livro dos Espíritos, quando se vai falar exatamente no capítulo 9 da intervenção do mundo corporal, através dos anjos, guardiões e espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Nessa parte segunda se fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Então, exatamente na questão 507, a pergunta do Kardec, pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos superiores? Então os espíritos respondem, eles podem, e Kardec continua, aliás, poderão alguns pertencer a classes intermediárias? Um pai, por exemplo, pode se tornar um espírito protetor do seu filho? Ele entra ainda mais um pouco nas questões dos espíritos familiares. E aí a espiritualidade responde, pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus.
O pai que protege seu filho pode, por seu turno, ser assistido por um espírito mais elevado. Ou seja, os espíritos familiares, eles continuam a estar conosco, nos ajudando, nos orientando, a depender do estado deles. Na 15:8 explica melhor sobre isso, quando ele pergunta: os espíritos que se acham em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Ele vai dizer, os espíritos vão dizer, mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhe permite inteira liberdade de ação. Então, diante disso, as nossas rogativas, nossos queridos, sim, chegam até eles. Mas de que qualidade, né, vai chegar para eles? Como eles vão receber? Como eles estão se sentindo? Então, eles sim, à medida que eles se reequilibram, que há condições daquele espírito familiar, eles poderão sim estar conosco, nos ajudando, nos intuindo. Mas se eles não têm elevação suficiente, eles podem estar sendo, nesse caso, né, com assessoria de um espírito, né, de um grau, com condições de ser bem orientado e nos ajudar também. E se ele não tiver condições, ele não terá naquele momento, até vir a ter, de chegar até nós. Então, como deve ser a nossa prece? Como deve ser o nosso interior diante daqueles que se foram? Como acabar com a nossa angústia que muitas vezes, né, acontece e nos segue, né, pelo luto afora por muito tempo? Porque sentir tristeza, sentir falta e saudade é algo natural. A questão é que, passando a fase do luto, quando aquela situação nos leva a uma depressão, um adoecimento, aí sim, é preciso que nós foquemos melhor essa situação para cuidar de nós e rever alguns posicionamentos diante da morte daquele outro. Estamos passando por situações difíceis nesse momento. E essas situações não só nos tocam àqueles que estão conosco, aqueles que estão mais próximos, mas porque a situação da enfermidade, das qual nesse momento é a pandemia, nos traz exemplos de dores diversas e também de outras tantas contrições que nós estamos tendo no dia a dia, e que isso faz com que a carga se torne mais pesada ou mais intensa. E diante da dor do outro, nós também nos compadecemos. E nós precisamos rever alguns posicionamentos para não gerar mais desespero, mais angústia, tanto para nós mesmos como para aqueles que estão conosco. Entrar em contato através de vibrações, de prece, de harmonia, de paz, de alívio para nós e para nosso entorno, para o mundo em que estamos vivendo. Assim, aqueles que deixam um momento a carne, receberão também a ajuda necessária através desses pensamentos, do sentimento, das boas vibrações. Que é isso que eles precisam nesse momento, como nós também. Então, a morte do corpo físico, sabemos que ele não aniquila, não nos aniquila. Nós continuamos a viver. Então, precisamos sim entrar em contato com a questão da morte na nossa dia a dia, mas de que forma? Aí nós nos lembramos da história do Chico, né? Que ele estava no avião, e naquele momento que o avião estava dando uma turbulência muito grande, ele se desesperou, acreditando que ia morrer, que ia cair o avião, e ele grita desesperado: valha-me Deus, eu vou morrer. E é quando o Emmanuel aparece para ele, e o que é que está vendo? Ela disse: o senhor não está vendo? O avião vai cair e eu vou morrer agora. E ficou gritando lá, desesperado. E no filme que apresentou essa cena é muito engraçado, porque tem um passageiro ao lado que se desespera junto com ele, porque conheceu ele, disse:
Se o Chico está assim, imagine agora a situação como não está horrível. E aí Emmanuel diz para ele, olha, se acalme e morra com a educação. Ao menos você não vai desesperar as pessoas que estão ao seu lado. E então, como está a nossa educação para a morte? A doutrina espírita nos traz também essa educação para a morte. Quando olha para a morte sem aquele mistério, desvendando que a morte é um fenômeno natural, que é uma passagem para a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. E que realmente nós estaremos de volta para casa. E quanto mais a gente tiver com a nossa consciência tranquila, com o nosso dia a dia em equilíbrio, buscando o equilíbrio sinceramente, a nossa passagem vai ser mais leve. Lógico que tem os estudos, sob o ponto de vista do comportamento humano, que é muito conhecido, como da estudiosa sobre a morte, através de pesquisas e experiência, Elizabeth Kubler-Ross, que muitos já ouviram falar sobre os 5 estágios que ela observou com os parentes prestes a desencarnar, aqueles que estavam para desencarnar os seus parentes. É isso que ela estava estudando, né? E publicou um livro em 69 sobre a morte e o morrer. E ela traz que nesses 5 estágios, que ela chama de o primeiro de negação, o segundo de raiva, o terceiro estágio negociação, depois vem a tristeza ou depressão, e depois no final o estágio da aceitação diante da morte de alguém que nos é caro. Então, por que acontece isso? Ela diz que normalmente percebeu que as pessoas que recentemente entram nesse estado, né, diante da morte, fica negando, não acreditando que aquela situação ocorreu, que não pode ter acontecido com ela, a pessoa fica confusa e vai sentindo-se perdida, se sentindo esmagada muitas vezes, entra em choque e fica muitas vezes com uma certa anestesia, um certo torpor, e é como se dissesse assim, eu não vou conseguir continuar diante dessa situação, que eu não acredito que esteja acontecendo, é muito difícil aceitar isso, não vou conseguir processar, é como se desse um delay, algo que fosse, não estou aqui. Ela chama de, a pessoa fica como que anestesiada. Então, conforme a realidade, né, conforme cada situação, ela aos poucos vai mudando de estágio, né, e começa a buscar entender o que aconteceu, buscar a fazer perguntas, e nesse momento que ela começa a se perguntar e a buscar ajuda, já começa a passar do estágio da negação para o segundo estágio, que é o estado da raiva, né? Porque começa como que uma reação, outros sentimentos começam a surgir. E ela diz que nesse sentimento de raiva, de que vem dessa negação, né, em seguida, é direcionada não só à situação em si, mas muitas vezes é direcionada até para aquela pessoa que, né, desencarnou. Como você foi me deixar? Como me deixar desse jeito? Como é que essa dor foi tão grande, não deveria partir, não deveria ser dessa maneira? E passa num processo muito difícil de luto, com raiva da situação, com raiva de Deus, com raiva das pessoas, não consegue trabalhar ainda nessa situação de muita revolta, não aceita e aí não sabe lidar com essa raiva. É um sentimento realmente que a pessoa se sente desconectada com todos e com todos e nesse momento da raiva ela começa a exteriorizar aquilo todo. Lógico que não é nem um pouco agradável sentir, né? Raiva é uma emoção desagradável. E o mundo interno realmente fica em ebulição. A pessoa fica irritada
intranquila. E toda a frustração vem em cima de não poder ter continuado com aquela pessoa, não poder ter dado continuidade à sua vida. É como se perdesse a conexão realmente com aquela outra pessoa. E aí, quando começa a passar dessa raiva que surge, diz assim, tá, eu não posso restabelecer a conexão, mas assim, será que não existe alguma coisa que eu possa fazer para diminuir tudo isso que eu estou sentindo? E começa o estado de barganha. Isso aí que é um estágio, melhor dizendo, de barganha. E que acompanha esse processo de luto, né? E muitas vezes essa barganha vem junto uma culpa, né? Uma sensação de que, tá, eu poderia ter feito alguma coisa, eu não fiz. Será que eu poderia ter evitado que isso acontecesse? Será que eu não poderia ter dado mais conta de alguma coisa? E aí isso com certeza fica remoendo e fica dizendo, meu Deus, será que não tem um jeito de eu diminuir toda essa sensação de perda, de angústia? Então começa de alguma forma, se diz que quando começa o estágio da barganha e que a pessoa começa a colocar atitudes ou atividades buscando suprimir a dor com uma troca de fazer alguma coisa, então vou fazer assim, para eu me sentir melhor, eu vou me dedicar a alguma causa, eu vou adquirir um novo hábito saudável, e dessa forma eu vou me sentir melhor, porque eu vou me sentir mais útil. Mesmo sabendo que essa pessoa não vai retornar, eu não vou ter de volta, mas em compensação me alivia quando eu penso que fazendo isso em memória vai me ajudar a diminuir o que eu estou sentindo. E daí passa-se aos poucos para um sentimento de tristeza muito grande. E que ela diz que é o mais difícil de todos os estados, que esse pode ser mais intenso ou menos intenso, mais ou menos demorado, a depender de como a pessoa vai encarando essa sensação, de que isso é um processo normal, sim, de chegar à tristeza, de as lágrimas podem vir, e elas precisam ser, né, deixar ir. Mas o que acontece é que essa raiva que faz parte do luto, que é sentir, raiva não, desculpe, que é a tristeza, né? Raiva também, mas nesse momento a tristeza, ela vem, né, dentro de um nível que depois aquilo vai com o tempo diminuindo, porque a pessoa vai como que passando para um outro estágio, que é o estágio de aceitação. Ou seja, acontece que muitas vezes, quando a pessoa chega nesse estágio da depressão, ela continua por muito tempo a ponto de se transformar num distúrbio mental. Então, nesse caso, a pessoa precisa se abrir para buscar ajuda. Precisa se abrir para, nessa ajuda, rever por que essas questões não foram ultrapassadas. Porque leva a um sofrimento muito intenso. E aí, o importante é trabalhar com a aceitação e não se culpar. Porque a culpa vai levar um peso muito grande que estaciona, que paralisa, que não consegue ver a luz no fim do túnel, vamos dizer assim. E que não leva como algo passageiro. Fica com dificuldades de lidar com essa fase. Demorando muito a passar, a buscar ajuda profissional. Quantos nós entramos em contato com pessoas que estão nessa fase de uma tristeza que se prolonga além, né, do tempo que é para digerir aquela situação, transformando-se numa depressão e se nega a receber ajuda profissional. À medida que a pessoa vai compreendendo e aceitando que isso é uma fase natural de um processo de luto, vai compreendendo que a vida continua, que aquele que partiu na realidade continua na sua vida espiritual, que manteremos um dia contato. O consolo que a doutrina espírita traz é imenso.
porque a partir do consolo nós vamos conseguindo abrir a nossa mente para a aceitação, que é o último estágio, né? Vai nos ajudar a entrar nesse estágio, que significa assim, tá tudo ok. A vida volta a ser bela. E que eu me lembro desse querido, trago no meu sentimento, no meu coração, na minha lembrança, e eu sei que ele continua e entra em contato comigo através de diversas maneiras, diversas formas, e uma deles é a prece. A prece contida, sentida, amorosa, a prece com esperança, levando a paz, levando a alegria, a harmonia, que eles recebem também lá onde estiverem, e às vezes bem próximo a nós, a depender de cada situação. Então a aceitação nesse momento, ele vai se opor à negação, porque vai permitir enxergar, né, a situação passada, né, e que não pode ser mudada, que é preciso seguir com a nova vida, crescendo, distribuindo alegrias e paz, que de alguma forma leva-se em homenagem àquele também que seguiu à nossa frente. Principalmente frente nessa situação, a pandemia, que é aceitar que é algo que acontece agora de uma forma diária em nossas vidas. Precisamos sim nos cuidar, precisamos sim tomar atitudes de enfrentamento, né, de cuidados, mas nós sabemos que tudo isso realmente passa. Que a vida continua e nossa esperança se reacende. Que não vai ser possível voltar a 100% como era antes. Mas podemos entender que uma nova forma de caminhar é necessário e que a atitude mental positiva de esperança vai nos levar a subir um nível maior de entendimento perante a vida. E que nós não perdemos ninguém. Nós não perdemos os nossos queridos. Nós momentaneamente estamos distanciados fisicamente, mas espiritualmente ligados fortemente pelo sentimento de amor. E que com certeza nós iremos nos reencontrar no sentido de estar próximo, sobre essa sensação de lugar e espaço. Então, meus irmãos, ninguém morre. Ninguém morre. E lembramos agora, no final, mais uma mensagem do Chico Xavier, ou através do Chico Xavier, mas do Emmanuel, quando ele diz exatamente assim, é o título: ninguém morre. Diz ele: não reclames da terra, os seres que partiram. Olha a planta que volta. Na semente, ele está a morrer. Chora de vez o pranto, purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta, é orvalho da esperança. A morte é a própria vida, numa nova edição. E que possamos levar o nosso carinho, a nossa alegria, a nossa paz para todos que nos cercam e também para aqueles que estão no nosso coração e continuam no além-túmulo. Façamos a nossa vida um exercício de amor e distribuição de paz, de esperança, de fé, de harmonia, contribuindo para a evolução da humanidade, fazendo o nosso pouco, mas que é muito no coração daqueles que seguiram antes de nós. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco e sigamos em paz. Vamos à nossa prece. Senhor,
Aqui estamos, nesse momento, rogando a tua paz para o mundo, o consolo no coração de todos aqueles que tiveram seus queridos partindo para o mundo espiritual. Que leve, Senhor, o teu consolo, harmonia, luz para os ambos lados da vida. Com certeza, Senhor, estamos sendo amparados. Que a infinita misericórdia do Pai nos envolve com tanto amor. Que saibamos abrir a nossa mente ao nosso coração, na certeza que estamos sendo, sim, como aprendizes do Evangelho, levados ao teu regaço, a tua paz, porque a vida, Senhor, continua e nós seguimos os teus passos, e que tenhamos a vontade redobrada, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e o coração para amar e continuar amando. Assim seja. Até mais.